Qual que é o tema da nossa mensagem? Uau, vocês têm uma memória muito boa. Vale o quanto custa? Uma pergunta, né? Eu lembro até hoje quando a gente estava reclamando do preço de algumas coisas, eu falei, não, isso dá muito caro. E um conhecido meu, um amigo meu, falou, não, Alex, isso vale o quanto custa. Por causa do valor agregado, por causa da qualidade, isso vale o quanto custa. E essa frase sempre ficou na minha cabeça e quando Deus estava me ensinando a respeito dos seus valores, eu falando, Senhor, isso é um pouco pesado demais, né? É porque vale o quanto custa. Então, nós começamos semana passada a falar sobre isso. Nós lemos em Deuteronômio 29:5 que durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem gastaram as sandálias que vocês calçavam. Nós aprendemos que além disso, Deus também dava o maná, dava uma coluna de fogo de noite e uma nuvem refrescante de dia que conduzia eles também, servia como bússola. Só que o povo de Deus, apesar de receber isso tudo no 0800, né, na faixa, não valorizou tudo aquilo que Deus estava dando à vida deles, a ponto deles sentirem saudade do Egito, do mundo, da escravidão e das coisas ruins, mesmo não tendo que fazer absolutamente nada, a não ser levantar, sentar, colher e andar, mais nada além disso. Mesmo assim, eles se demonstraram insatisfeitos com o que Deus estava fazendo por causa de um coração ingrato. Aí a gente passou para as perguntas que todo mundo sabe que a gente ama muito perguntar, que era, será que nós estamos valorizando aquilo que Deus nos permitiu ter? E na nossa primeira pergunta é, a nossa vocação tem valor? E a gente falou um tanto quanto sobre vocação. E uma das coisas que eu não falei semana passada, mas cabe falar hoje, é que um cara que sabia o valor da sua vocação era João Batista, cabra macho. A sua vocação era tão valorizada por ele, tão valorizada que custou a sua própria cabeça. Ele era tão convicto com a sua chamada, com a sua vocação, que ao ver algo injusto que o rei estava fazendo, ele se posiciona e fala, não é lícito para você, ó rei, possuir essa mulher, porque ela é mulher do seu irmão. E o rei fica meio temeroso, mas aquela mulher dança, conquista, seduz o rei Herodes, e ele fala, pede-me o que quiseres, até metade do reino eu te darei. E ela falou, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, porque ele está atrapalhando os meus negócios, ele está atrapalhando os meus interesses. João Batista não voltou atrás da sua mensagem, da sua pregação, de que não era lícito, não era correto, não era normal, mesmo diante da pressão do mundo, mesmo diante da sua vida em risco, e a sua vocação valia tanto que lhe custou a cabeça. E a nossa oração é para que Deus continue levantando João Batistas, Joãos Batista, pessoas que não retrocedem diante da opressão, das ideologias, da filosofia, de tudo aquilo que o mundo diz que dá, mas se o Evangelho diz que não dá, que não pode, que não é correto, continua não sendo correto, e nós não vamos nos acovardar, ainda que custe a nossa cabeça, porque o preço da nossa vocação foi pago na cruz do Calvário, não foi feito por homens, mas por Deus. Se Deus nos chamou, e eu sei que Ele nos chamou, então nós precisamos avançar, valorizando aquilo que Ele depositou em nós, ainda que nos custe a cabeça. Essa é a geração de João Batista. Tem músicas que são muito bonitas de cantar, principalmente em relação de João Batista, a geração de João Batista, mas se posicionar como João Batista, valorizando a vocação que recebeu de Deus, isso é para filhos, discípulos de Deus que estão convictos. Amém? Fecha parênteses, vamos para a segunda parte. Da semana passada ainda o segundo tópico era a nossa adoração tem valor? Sim, ela nos custa. Foi o versículo que a Thaís leu, de quando Davi desejava oferecer algo a Deus, adorar a Deus, um sacrifício de adoração, mas também de arrependimento, e ele entendeu que precisava fazer isso de uma forma profunda, de uma forma que lhe custasse, ainda que tivessem oferecido algo gratuito para ele fazer. Ele falou, não, eu não vou oferecer algo a Deus que não me custou nada. Ele nos deu o céu de graça, mas custou o filho dele, cara. E muitas das vezes a gente oferece algo como se fosse uma esmola, como se Deus fosse um mendigo, né? Algo que não nos custa nada.
Muitas vezes oferecemos as moedas que tem no console do carro, está aqui, Jesus. É o carpinteiro, o Senhor é carpinteiro, é isso que tem para o Senhor. Não, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente falou sobre a nossa adoração ter valor, e hoje, a parte 2, e nós vamos ficar em um tópico só, não vai dar tempo dos 2 tópicos, então vai virar uma série mesmo de 4 partes, pelo menos. E a nossa família? E a sua família? Tem valor? E aí? É óbvio que você vai falar que tem, e tem de fato. Mesmo que você não fale, eu afirmo que a sua família tem muito valor. Alex, você não conhece a minha família, você também não conhece a minha. Mas eu sou muito grato a Deus por ter nascido, e Ele escolheu um lugar chamado família para que isso acontecesse. Então estamos aprendendo sobre essa relação de preço e valor. Amém? Entendendo a real importância do que temos recebido ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada sobre essa terra, porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Estamos peregrinando, porque nós pertencemos à eternidade, querido. Aqui não é o nosso lugar. Não se vislumbre por coisas que pertencem a um lugar que não pertence a você, que não tem você. Então, se esse lugar não tem você, não se vislumbre, use, mas não seja usado por essas coisas. Então, nós estamos aprendendo a entender a real importância do que temos recebido ao longo dessa trajetória, ao longo dessa jornada. Com base nisso, permita-me fazer mais uma pergunta. Eu não gosto muito de quem faz muita pergunta. Então, a pergunta é: eu não sei se você tem um carro ou não, mas indiferente do carro que você tem ou do conhecimento que você tem de carro, responde para mim. Qual parte do carro é a mais valiosa? Só não, quem estava aqui de manhã, né, me ajude. Quer dizer, não me ajude. E aí, qual parte do carro é mais valiosa? Motor, aqui está a primeira parte, motor. Por quê? Deixa estourar a correia dentada para ver o valor. E ainda ligar ele umas 3 vezes. Então, muitos diriam motor. Por quê? Porque é uma das partes mais caras. O motor é complexo, é pesado e é muito caro. E diz aí, mais uma coisa valiosa. Lataria. Lataria também é valioso. Vai fazer um orçamento lá de pintura total lá no Rafa. Você vê. Não é que é caro, querido. Vale o quanto custa. Por causa da qualidade. Outros diriam pneus e rodas. Dependendo do aro e do tipo do seu carro, é muito caro. Outros diriam manutenção preventiva e tudo que ela envolve. E a manutenção preventiva nem é cara, né? Ela é valiosa, mas nem é tão cara. Caro é não fazê-la. E isso não está apenas ligado a carro. Estofamentos e forrações. Tem alguns que são tão crica. Compra uma capa, dei uma segunda capa, depois aquelas bolinhas ainda. Eu sempre quis colocar aquelas bolinhas de madeira assim. Na minha época não tem mais. Na minha época, né, como se eu tivesse 22 anos. Parte elétrica é a parte mais valiosa do carro? Pode ser. Para os mais meninos, não fique bravo comigo, os meninos, rebaixamento e aparelhagem de som. Estou brincando, não é para os mais meninos. Eu nunca vi alguém muito maduro ficar gastando com essas coisas, mas estou brincando, querido. Fica bravo comigo, não, estou brincando. Rebaixamentos e aparelho de som. Tem carros que a aparelhagem de som vale mais do que o carro. E a parede continua a ser reboco. Estou brincando. Estou pregando. Mas sobre a questão de qual parte é mais valiosa, eu posso responder com toda certeza que depende. Como assim, Alex, depende? Depende. Sim, depende da situação. Como assim? Por exemplo, suponhamos que você tem um compromisso. Você tem um compromisso inadiável, você está lá se arrumando. O homem se arrumando daquela forma, né? Faltando 15 minutos ele começa a arrumar. A mulher começa a arrumar 15 horas antes.
arruma os bacuri. E na hora de sair começa a se preocupar muito porque não acha a chave. Olhamos em cima de todos os móveis. E exatamente nesse momento que a gente encontra o que a gente estava procurando antes de ontem. Então a dica é, se perdeu alguma coisa, comece a procurar outra. Porque é quando procuramos outro que achamos aquilo que a gente estava querendo achar mesmo. Olhamos em todos os bolsos das calças que a gente usou, das que a gente não usou, das que estão no guarda-roupa, da jaqueta que está no guarda-roupa. Todos os bolsos a gente olha debaixo da cama. E uma questão nem de sabedoria, inteligência, chave reserva. Eu já tive um carro sem chave reserva e é terrível. Mas eu gosto de usar a chave principal. A chave reserva ela não tem canivete, então ela fica mais estranha, né? Não cabe no bolso, já é mais estranho. Cabe no bolso, mas é que a gente é chato. Então a gente olha debaixo da cama, vamos para o carro ver se o carro não pousou lá para fora, com a chave dentro do carro. Quem já fez isso? Só eu. Não, acontece, né? A gente olha ali, meu Deus, ainda que bem que não levaram. É que a gente faz isso para o ladrão não ter muito trabalho, né? Porque imagine quebra um vidro. Então já deixa a chave ali, o carro está aberto, está tudo tranquilo. Graças a Deus que eu não estou sozinho nessa, já aconteceu contigo também. E geralmente é o homem. Mas até aí já esqueceu, né? Uma vez eu acho. As outras 15 foi eu. Abrimos a geladeira. Quem que está procurando ou preocupado com alguma coisa, abre a geladeira. Fecha a geladeira. Como se eu visse uma voz, não tem nada aqui que você está procurando. Se riu é porque faz também, querido. Mesmo se você não levanta a mão, eu sei que não estou sozinho nessa. Mas a gente abre a geladeira até para procurar a bendita chave que a gente não está achando. Mobilizamos a família toda em torno da missão, em busca da chave perdida. Não, todo mundo, mas não perdi, mas vai ficar em casa ou vai a pé. Então todo mundo procura, porque todo mundo se beneficia. E vai aquela busca detalhada na casa. E uma vez aconteceu lá em casa, a gente ficou 2 dias andando a pé. E sabe onde estava? Dentro do pacote de bolacha. Quem colocou, não sabemos até hoje. Não vai aparecer o pai dessa criança. Mas, graças a Deus que achamos, né? Porque dentro do pacote de bolacha. Mas percebeu que muitas vezes aquilo que parece que não tem muito valor, em alguns momentos pode ser o que tem maior importância? Porque esse detalhe, que talvez entre todos os acessórios do carro seja o mais barato, por si só não tem importância. Se eu vender o carro e ficar com essa chave, ela vai me valer de alguma coisa? De lembrança, só. E quem vive de passado é museu. Mas só de lembrança, eu vou conseguir abrir alguma chave, alguma porta? Não, só de lembrança. Então ela por si só não tem valor ou importância. Mas quando ela está inserida ao conjunto da obra, conduz todos os envolvidos ao destino. Então a questão é, o conjunto da obra vale muito. Nós não pagamos, nós não chegamos na concessionária e compramos um carro. Eu quero comprar um motor. Não, nós compramos o carro todo. Mas é muito bom saber quanto gasta, né? Quanto que é um pneu, é muito bom saber disso, porque nós temos um pessoal aí, e geralmente é o pessoal que mais devolve carro sem pagar. Abre parênteses. Se ele fala, eu tenho R$800 para gastar com o carro, ele acha que a parcela tem que ser R$800. Casado, pagando aluguel, com filho, cachorro. Daí ele faz uma parcela de R$800. Pede conselho para ninguém. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Então o mínimo que eu poderia, como sábio, ou pelo menos inteligente, fazer é: qual dica você me dá? Ou qual dica você daria a alguém que tem R$1.000 para gastar com carro mensalmente? Se a pessoa falar, compra um carro de R$1.000, a parcela, fuja disso aí, porque ele também já devolveu alguns carros. Já teve prejuízo. Porque daí esquece que tem que abastecer, esquece que tem imposto, esquece que tem manutenção, esquece um monte de coisa. Voltando aqui, é porque a gente vê muitas pessoas, infelizmente, sofrendo com isso,
Então é bom a gente trazer aqui um ensinamentozinho básico. Então, queridos, com base em algo que parece que não tem importância. Quando está inserido ao conjunto da obra, conduz todos envolvidos ao destino. Assim é a família. Assim é a família. O conjunto da obra tem muito valor, mas precisamos nos atentar aos detalhes. Isso faz com que cheguemos ao destino estabelecido, ou seja, ao centro da vontade de Deus. O que destrói uma família não são os grandes bombardeios, não são as grandes investidas de Satanás. É só perder uma chave e vir um caos. É um detalhezinho esquecido e o céu vira inferno. E Deus deseja que compreendamos que seu projeto para o homem chama-se família. O projeto de Deus para o homem chama-se família. E Ele estabeleceu família em duas formas distintas e concretas, imutáveis. A primeira, casamento. Toda família com base no desejo de Deus começa a partir de um homem e uma mulher que se juntam, se casam e formam a sua família tendo a sua prole, seja biológica ou por forma de adoção. E a outra forma de família é a igreja, a grande família, cujo Deus é o Pai, ou cujo Pai é o Deus. Essas são as duas formas que Deus estabelece. E a plenitude na nossa vida, queridos, só vai acontecer quando Jesus reinar sobre essas duas formas de família, sobre a igreja e sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. Se Cristo não reina nisso, nós vamos sofrer. Se Cristo não estiver sendo o centro... Alex, mas tem uma forma de Cristo não ser o centro da igreja? Tem. Quando a gente coloca o homem no centro da igreja. Quando a igreja deixa de ser cristocêntrica e passa a ser antropocêntrica. Quando o desejo do homem move a igreja. Não, mas Cristo continua sendo o Senhor dessa igreja, amém? Ele é o centro, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Ele precisa ser também da família. E por que Ele precisa fazer isso? Porque tudo que Deus deseja fazer em Guaratuba, querido, vai começar a partir da sua família, a partir da sua casa. Só que tudo isso começa com posicionamento e autorresponsabilização. Vamos ler Josué capítulo 24, versículo 15. Mas, se vocês não querem ou não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem o pai de vocês serviram no outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porém, todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estabelece um posicionamento, só que ele também aponta para uma responsabilidade. Josué estava falando, eu não vou estabelecer ou decidir quem vocês vão ter que seguir. Eu não vou aqui decidir por vocês. Vocês precisam decidir hoje quem vocês vão seguir. Porém, eu continuarei servindo ao Senhor. E não apenas eu, mas eu e minha casa. É um posicionamento, querido. Josué pontua que cada um decida quem seguir. E ele estava fazendo referência também ao povo de Deus quando estava escravo, quando estava sendo oprimido. Ele aponta, vocês querem servir ao Deus dos pais de vocês, que eles serviram do outro lado do Eufrates? É com vocês. Vocês querem servir aos deuses dos amorreus, na terra que vocês estão hoje? É o problema de vocês, mas eu vou servir. Nós temos a opção de servir a Deus, sim. Não importa como está sendo as decisões lá fora, nós podemos conduzir a nossa família sobre os preceitos e os princípios bíblicos. E essa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade que a gente não terceiriza a outra pessoa. Josué não estava terceirizando a sua responsabilidade de conduzir a sua casa nos princípios de Deus, não. Ele estava falando, ei, vocês podem até seguir quem vocês quiserem seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava estabelecido, bem resolvido e posicionado nisso. Josué não se justifica, pelo contrário, ele se posiciona. É terrível, nós vemos hoje muitos homens e mulheres justificando problemas familiares. Mas é que isso, mas é que aquilo. Lembra dos Maisec?
como é que o pastor dizia? Mas é que é sobrenome de polaco? Nós precisamos nos posicionar, queridos. Porque Satanás não está muito preocupado com os teus diplomas, a ponto de querer atacar os teus estudos. Satanás está querendo atacar a sua família. E nós muitas vezes não percebemos isso. A Bíblia diz: ninguém entra, ou o ladrão não entra na casa sem antes manietar o valente, quem guarda a casa, quem protege, quem exerce o sacerdócio. Então, não haverá uma suavidade de Satanás quanto ao ataque à nossa casa, à nossa família. Não haverá. Então, se ele não suaviza, nós não baixamos a guarda? Se ele não suaviza, nós não retrocedemos, não arregamos, nós não voltamos atrás. Precisamos sempre nos posicionar, porque a todo momento, 1 Pedro 5,8 diz, não vai estar no slide, provavelmente não vai estar aqui, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, ou bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas ele faz de conta que ele é um leão. E qual que é a tática do leão na savana ao atacar uma manada? Ele tenta espalhar, e ele pega aquele que está sozinho. É isso que Satanás quer fazer na nossa família. Ele tenta espalhar, tenta trazer confusão, e quando há isolamento, se torna uma presa fácil. Só que às vezes a gente dá umas bobeiras que parece que nós vivemos uma vida normal, como se isso não acontecesse. Ele está a todo momento procurando uma trinca. Ele não precisa que você abra uma porta. Ele está procurando uma trinca na parede do seu lar. Não estou falando da sua casa física, querido. Essa conversa não é sobre casas e carros. Ele está procurando uma fissura, ainda que pequena, para que ele possa derrubar toda a casa. Então Josué não se justifica, ele se posiciona. E quem se posiciona não troca presença por presentes. Muitas vezes compramos uma esposa conformada e filhos menos tristes com mimos e presentes. É a justificativa: eu estou tão longe, então eu vou te dar um presente. Eu estou tão longe, então eu vou te comprar um colar. Fica tranquilo, a minha ausência vai ser compensada com preço. E eu não sou contra dar presentes, queridos, de forma alguma, mas não em detrimento da presença. Só quem sofreu com a ausência sabe o valor dela. Nós justificamos o excesso de trabalho com frases tipo assim: alguém tem que pôr comida na mesa, e ainda faz uma cara de bravo, como se estivesse fazendo um favor. Alguém tem que pagar as contas, que se eu não trabalhar, como é que nós vamos dar conta disso tudo? Amém? Ok, nós sabemos que precisa, mas abandonando aquilo que nós fizemos um voto solene de que protegeríamos. Justificamos a ausência de valores por conta de coisas que têm apenas preço. Quando se perguntássemos o que eles queriam, ao invés de presente: pai, eu queria muito que você estivesse aqui. Mãe, eu gostaria muito de um colo seu. Mais do que o presente dos meus sonhos. Eu sei, querido, eu sei que as coisas estão caras, não está fácil para ninguém. Mas o grande problema não é a falta de uma mistura ou do famoso café, que está bem baratinho, por sinal. O problema não é a ausência da prometida picanha. O problema não é a falta de um carro do ano ou de uma casa bem arquitetada, com a sua fachada toda quadrada e com LEDs, que eu acho muito massa. O grande problema é a falta de sacerdócio, falta de propósito, falta de uma base para fundamentar a família, falta de um lar onde existe uma mulher sábia, falta de um lar seguro, de um lugar seguro, porque Deus criou a família para ser um lugar seguro. Eu lembro que, e depois, muito depois, na verdade foi hoje, pregando, que veio algo assim na minha cabeça. Eu lembro que quando a Adriele ainda estudava numa escola particular, algumas amigas gostavam de ir lá em casa. E eu não entendia o porquê, porque a nossa não era a melhor casa. Não era mais espaçosa, mas ela tinha Jesus.
E elas preferiam, se fossem escolher, era a casa da Adriele. E eu nunca entendi o porquê. Porque eles tinham tudo que a gente não tinha, exceto Deus. E elas amavam ir para lá. E só que, além de Deus, existia mais uma coisa, existia uma mesa. Alex, toda casa tem a mesa, com os pais presentes, sentando todos juntos na hora da refeição, valorizando o maior momento na família, quando sentam os pais com os filhos ao redor da mesa, para se alimentar de algo físico ou se alimentar de algo espiritual. É o centro de reunião, é a mesa, é onde nós compartilhamos, é onde nós conversamos, é onde nós podemos olhar um no olho do outro, onde podemos servir um ao outro. Servimos muito bem aqui, servimos muito bem na atmosfera, mas será que nós servimos a nossa casa? Será que conseguimos com a mesma maestria servir a nossa família? Deus deseja mudar a fibra moral da nossa cidade, amém? Nossos pastores sempre declararam, e Deus vai fazer isso sim, em nome de Jesus. Mas Ele quer mudar primeiro a fibra moral da família. E é da nossa casa. Tudo que Deus deseja fazer na cidade, alcançar maiores proporções, maior relevância, alcançar pessoas, resgatar, restaurar, vai começar primeiro a partir da minha e da sua família. E não é apenas o fato de ter um life group, glória a Deus se você é um anfitrião de life group, mas é muito mais do que isso, é todas as famílias. Quando todas as famílias entenderem o real valor delas existirem em Deus e tiverem uma concepção de fato da eternidade, queridos, aí nós teremos muitos lugares que serão como uma casa edificada sobre os montes. É impossível esconder a luz daquele lugar. É impossível esconder a luz. É muito legal quando os vizinhos falam: meu Deus, até um tempo atrás tinha OVNI nessa casa, objeto voador não identificado, panela, prato, faca, gritaria, xingamento, mas agora nós ouvimos uma música de fundo, parece ouvir falar de Jesus, a música. Eu vejo os pais sorrindo com os filhos, chamando atenção sim, porque não viraram bobão, mas eu vejo também eles confraternizando, gastando tempo com os filhos. Não tem mais bebedice, tem eles com um cálicezinho na mão, com alguma coisa cor de bordô e um pãozinho, fazendo a ceia, queridos. Se os nossos vizinhos não conseguirem ver uma luz se acendendo na nossa casa, será que Jesus de fato mora lá? Porque os nossos vizinhos são também nossas testemunhas, né? Eles sabem, muitas vezes, quando as coisas estão boas ou ruins. Só que quando Jesus entra na casa, é impossível não se transformar. Então, é projeto de Deus transformar a nossa família, transformar a nossa casa. Quero fazer mais uma pergunta para você: quanto vale o seu cônjuge? Esposa, quanto vale o seu esposo? Esposo, quanto vale a sua esposa? Alex, eu nunca calculei. Gênesis 29:20. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Porque muito a amava. Porém, Jacó não trabalhou apenas 7 anos por Raquel, porque ele foi enganado primeiro, lembra? Ele trabalhou 7 anos, recebeu Lia como esposa. Depois, para receber Raquel, trabalhou mais 7 anos. Então, quanto valia Raquel para Jacó? 14 anos de trabalho duro na sua vida, sem receber um salário. Quanto vale quem você ama? Quanto vale o seu cônjuge? Para Jacó, 14 anos que lhe pareceram poucos, porque amava. Será que se nós no lugar de Jacó trabalhássemos, meu Deus do céu, não vejo a hora. Aonde que eu estava com a cabeça que eu fui trabalhar por causa dessa bênção? Ou a gente ia estar tão empolgado como Jacó, que meu Deus do céu, passou 7 anos, depois dos outros 7 deu 14, parece que foram uns 15 dias. Porque eu amava tanto, eu amo tanto a minha esposa que... Esses dias a gente estava pensando, falei: Jesus, olhando os nossos filhos, falei: meu Deus, Thaís,
Mais de 20 anos que você me atura, 22 anos e pouco que você me atura. Eu não vi o tempo passar. Esse tempo todo me parecia pouco. Por quê? Porque eu te amo. Nem vi passar. Daqui a pouco vem os netos. Não tão poucos, mas vai vir. Sentaremos eu, você, os nossos netos, e vamos estragar eles porque estragaram os nossos filhos. Se falar para não dar doce, nós vamos colocar um bombom na boca de cada um. Come rápido, come rápido. Nós vamos falar das doideiras que a gente cometeu e da loucura do evangelho que alcançou as nossas vidas. Mas nós só chegaremos a esse final de jornada podendo sentar com os nossos netos e falar a respeito de tudo que Deus fez, se valorizarmos a nossa família de fato. Sabe esse testemunho que apareceu aqui? Do Renan e da Ariane? Você vê como eu sou novo. Eu fui líder dela quando ela era adolescente. E hoje ela tem duas filhas. Olha o que Deus fez na vida deles. Sentamos com eles ontem. E eles falando, assim como aconteceu ali, não sei se percebeu, mas os olhos marejaram de lágrimas. Eles choraram em alguns momentos da conversa, porque Deus restaurou tudo aquilo que sem o devido valor foi destruído, foi deteriorado. Mas aplicando valor e confiando em Deus, Deus foi restaurando. Deus não quebrou o vaso e jogou fora, não, Ele fez daquele vaso um vaso novo. E ver aquilo que aconteceu na família deles é muito precioso, é muito poderoso. Por quê? Porque eles entenderam que um tem valor para com o outro. Lembra antigamente que o pessoal dava dotes para casar com alguém? Grande parte do costumes era um homem queria casar com uma certa moça, ia lá e pagava um dote para o seu pai. Bem que podia, né, Edu? Voltar. Isso. E recorrente ainda, né? Recorrente, né? As que já casaram também, né? Com juros e correção. Mas os dotes não existiam porque as mulheres eram um produto que era comprado para o casamento. Não. Os dotes existiam porque elas tinham um valor inestimável. E o homem que pagava o dote assumia que sempre daria um jeito de arcar com qualquer valor ou custo que haveria. Sabe por que muitos homens, não tem muitos aqui, né? Tem, não solteiros. Fique tranquilo. Mas eles fogem do casamento porque eles olham o custo. E eu não estou falando da festa. Se você gastar 15 mil na festa, diante do valor do casamento, é pichincha. E eu não estou falando que tem que ter festa, não é isso. Eu estou falando do casamento da vida, da construção, do dia a dia. Isso sim custa muito. Isso sim vai exigir muito de você. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque pessoas não valorizam aquilo que receberam. Elas ganharam tudo dos seus pais, chegam no casamento e acham que vai ser tudo igual. Não, chegou o momento dele ser o provedor, dele ser o protetor. Mas dele ver esse custo e fala, não, eu queria continuar sendo menino. Eu queria continuar sendo a patricinha do meu pai. Não, agora você casou, agora está na hora de você carpir na sua lavoura. E daí como eles veem que o custo é muito alto, falam, não, para mim não dá. Eu achei que dava pé para mim, mas para mim não dá. E às vezes a conta é sobra para a coitada da mulher pagar. Porque o homem não foi homem suficiente para conduzir sua esposa e filhos. Por isso, mulheres que estão aqui solteiras, a beleza passa, o caráter não. O caráter não. Quanto valem seus filhos? Preciso correr porque falta só 13 minutos. Quanto valem seus filhos? Alex, meu Deus do céu, não trocaria meu filho por nada. Ufa, ainda bem, né? Salmo 127, versículo 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você sabe o que é aljava, né? Aquela bolsa que a gente coloca um monte de flechas atrás.
aqui dentro da bolsa. Só que flechas, no contexto histórico, elas precisam ser preparadas. Não tinha qual que é a loja hoje que vende produtos esportivos em grande escala? Centauro? Não tinha uma Centauro. Decathlon. Na Decathlon eu sei que tem, na Centauro não vi lá, mas Decathlon eu sei que tem. Decathlon eu sei que tem. Não existia uma Decathlon para eles comprarem aljavas e, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que vai na Decathlon e compra varas e enche a sua aljava. Não. Elas precisavam ser preparadas, afiadas. Elas precisavam ser polidas, lixadas, fabricadas para um propósito e colocadas numa aljava para no tempo certo serem lançadas. No tempo certo serem lançadas. Ei, pai, que acha que seu filho vai morar contigo a vida toda. Ninguém carrega uma aljava para sempre. A aljava é um lugar temporário de flechas. Elas precisam ser lançadas. Só que é impossível lançar uma flecha que não é preparada antes. Podemos até lançá-la, mas ela não vai alcançar o seu propósito, o seu alvo, o seu destino, o seu objetivo. Então, aljavas precisam ser preparadas. Não existe um manual engessado de criação de filhos, porque os cabeçudinhos são todos diferentes. Somente quando chega na adolescência, né? Ô, fase boa, né? Para testar a nossa paciência. Então, o pastor me ajudou muito, mesmo liderando adolescente, mas ele também liderou, então o pastor me ajudou muito. E eu fiz um voto com meus filhos esse ano. Está mais já em vigência com a Adriele do que o Natan. O Natan só tem 13 anos, só tem tamanho. Mas falei, Adriele, te amo, muito mesmo. Não tem um homem nessa terra que torça mais para que você vá bem em todas as coisas do que eu. Porém, o meu trato contigo é tornar o nosso lar desconfortável para você. Por quê? Porque uma águia só voa quando o ninho está desconfortável. Só existe possibilidade de voar se ficar desconfortável. Alex, mas o meu tesourinho, o meu bebezinho cresceu, querido. Cresceu. E nós vamos atrapalhar os nossos filhos se nós quisermos colocá-los numa incubadora gigante. Eles precisam ser preparados para exercer o propósito que Deus tem para a vida deles. Não aconteceu nesse momento do culto das 18, mas aconteceu no das 9, a apresentação de crianças. E todos conhecem a história de Sansão, amém? Amém? Está lá em Juízes. Não lembro o capítulo, mas está lá em Juízes. Se eu não me engano, 9. E a mulher de Manoá, ela recebe a visita de um anjo e ela fala, você vai ficar grávida do seu marido, óbvio, e ele será nazireu. Não passe navalha na cabeça dele, ele não pode pegar em coisa morta, porque ele é nazireu do Senhor. O seu nazireado serve para um propósito específico. Ele é um escolhido, um separado. Quando Manoá chega em casa do trabalho, ela fala as coisas para Manoá. O anjo do Senhor visitou, assim. Ah, legal, vamos orar, eu quero ouvir dele também. Também quero receber essa visita. Aí, Manoá vai trabalhar, ela recebe a visita de novo do anjo. E ela poderia fazer, ele também não está aqui. Vive saindo de casa, eu não vou chamar ninguém, não. Eu já sei, eu estou sabendo a respeito do meu filho, meu marido não precisa saber de nada. Foi isso que ela fez? Não, ela falou, espera aí, anjo, eu vou correndo, chamar meu marido, e nós voltaremos aqui, e você vai dar instruções, porque a responsabilidade de que o nosso filho alcance o propósito em Deus é primeiramente do meu marido. É por isso que a ciência já comprovou que a ausência paternal é avassaladora numa criança. Então, quando Manoá chega, ele fala, ei, eu preciso que o Senhor, já que o Senhor estabeleceu um propósito sobre a vida dele, eu preciso que o Senhor me dê as formas de educá-lo para que ele alcance esse propósito. Quantos têm filhos aqui? Quantos querem ter? Glória a Deus. Os filhos são herança do Senhor. Deus tem um propósito estabelecido para a vida dele.
Mas cabe a nós, pais, buscar em Deus como devemos educá-los para que eles alcancem esse propósito. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Então, queridos, família custa caro. E eu não estou falando de dinheiro, ou de pelo menos, né? Não apenas de dinheiro. Custa o nosso tempo, custa o nosso trabalho, dedicação, renúncias. Custa as nossas renúncias. Quem não resolve seus pendengas de solteiro e renuncia ao seu tempo de solteiro para se casar, leva problema para o outro cônjuge. Porque daí outro cônjuge, ao invés de casar com um homem ou uma mulher bem estabelecida, casa com um adolescente, que fica até as 4 da manhã num videogame. Custa as renúncias, querido. Vive no futebol. Tem problema de jogar futebol? Não, quando lá na Bíblia está a parábola, não é parabola. Fica tranquilo, não é pecado jogar bola. Mas a Bíblia diz que ao casado compete a ele cuidar do seu cônjuge, não deixar ele descoberto, desprotegido. Então vai exigir, vai custar sim, exige trabalho, dedicação, renúncia. Por isso, além de valer muito, ainda investimos mais. Além de valer muito, investimos ainda muito mais no casamento, na família. Pois nós só iremos investir naquilo que nós valorizamos. Agora eu vou refazer a pergunta e vou te ajudar na resposta. Quanto vale a sua família? Parte da resposta é: vale de acordo com o que você investe nela. Se você não investe nada, sinto te dizer, ela não vale nada para você. Se você investe, você está valorizando aquilo que você recebeu de Deus. Alex, mas eu não tenho 50 centavos para comprar uma pamonha. Repetindo a palavra de... Eu não tenho 50 centavos para levar minha mulher para jantar. A pamonha que está mais cara agora? É que na época que eu vi era 2. Alex, eu não tenho 15 real para sair com a minha esposa. 15 real custa uma pamonha, seu pamonha. Percebeu que a gente dá valor a muitas outras coisas, mas aquilo de fato que nós precisamos investir parece que é um peso para a gente. Custa o rim, mas se é para o carro, parcela em 15 vezes. Você vai ter que assumir os juros. Não tem problema, tem que dar um jeito. Se é pro futebol, compra a chuteira. Nem sei se tem aquela do Ronaldo ainda. Acho que é não sei o que, 90 que tinha, né? Na nossa época. Total não comprou, né? E é caro. Mas e a viagem? E o tempo de férias? E o investimento no aconselhamento? Aí é muito. Precisamos investir, querido. Porque geralmente aquilo que nós não valorizamos quando ganhamos, só iremos valorizar quando perdermos. Por isso família se constrói. E construir cansa, dá trabalho, machuca, dá farpa no meio dos dedos. Mas o final é de encher os olhos. O resultado de encher os olhos. Mateus 7, 24, 27. Se coloque de pé, por gentileza. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu o quê? A sua casa, a sua família, o seu casamento, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ambas as casas, na verdade,
na figuração estão sobre areia. Mas o sábio cavou a areia, cavou a segunda parte, que já era um pouquinho mais espessa, cavou a terceira parte, que já era um pouco mais de argila, cavou um pouco mais, encontrou rocha, encontrou solo firme e lançou os fundamentos e preencheu com areia novamente. A diferença não está no resultado, porque o resultado vai ser impossível de reverter, já caiu a casa. A diferença está no trabalho de fundamentar tudo. Quanto tempo vamos gastar fundamentando a nossa casa? Quanto tempo vamos investir fundamentando a nossa família? Quanto tempo vamos investir trazendo o reino de Deus, ao invés de orarmos somente pela cidade, ou antes de orarmos pela cidade, ganha o prefeito, ganha as prostitutas, ganha, Senhor, alcança os órfãos. Não, antes disso e primeiro disso, Senhor, vem o seu reino aqui na minha casa, vem o seu reino aqui no meu lar. Pai amado, cobre os meus filhos, Senhor Deus, me dá graça, deixa eu compartilhar algo do coração do Senhor com a minha família, Senhor Deus, que nenhum dos meus filhos se perca do Senhor. Pai, me dá força, graça e coragem para proteger os meus filhos. O quanto nós estivermos nos esforçando e bem resolvidos em fazer isso é que vai determinar se nós teremos uma casa, uma família que vai encontrar a ruína ou não. O quanto nós temos nos empenhados para isso. A única forma da nossa casa, da nossa família, do nosso lar não ruir é se ouvirmos as palavras de Cristo e a praticarmos. Nós não temos que ser apenas ouvintes, queridos. Nós precisamos praticar a palavra. Só que é bem difícil praticar com quem conhece o pior da gente, não é? Porque dentro de casa que sabe que nós não somos tão abençoados assim, que nós não somos tão legalzões assim, que nós não somos tão avivados, charabacantos assim, que nós não somos também tão receptivos assim. Muitas vezes somos irreconhecíveis na igreja pela nossa própria família. Conto uma história que um piazinho falou: pastor, eu posso vir morar na igreja com a minha família? Eu falei: por quê, filho? Porque aqui na igreja o meu pai sorri, o meu pai abraça, a minha mãe, ela tem amigas, mas lá em casa ela diz que é o inferno, que ninguém ama ela, que eles não amam ninguém. Deixa eu vir morar na igreja. O avivamento de Deus vai começar nos nossos lares, queridos. O que Deus quer fazer nessa cidade vai começar na sua casa, vai começar na minha casa, ou pelo menos precisa começar em nós. Nós não veremos uma cidade toda transformada se os nossos lares não forem transformados. Se a nossa casa não estiver sendo, na verdade, derramada diante de Deus em adoração, em arrependimento, em dependência ao Senhor, em honra ao Senhor. Nós não teremos uma igreja próspera se os nossos filhos não aprenderem o valor de contribuir. Mas eu glorifico a Deus, querido, porque eu vejo crianças, muitas delas que os pais não têm condições, e elas se alegrando em poder compartilhar do pouco que elas têm. Deus deseja tocar nossa família como jamais antes, queridos. Nós não fomos chamados apenas para casar, procriar, trabalhar que nem uns doidos e morrer. Existe um propósito maior para sua família. É de ser um lugar onde existe uma luz que apareça de longe. A Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade edificada sobre os montes, e a luz que tem nessa cidade são de casas. Então, quando eles olharem para Guaratuba e falarem: Guaratuba é uma cidade de avivamento, na verdade eles falarão: na Guaratuba tem famílias avivadas. Eu quero orar contigo, porque os princípios da palavra são os maiores investimentos que podemos fazer na nossa família. E eu gostaria de pedir para que você... Eu não ia fazer isso, mas Deus, através da minha esposa, hoje de manhã, constrangeu meu coração a fazer. Talvez você está aqui, não escolheu a família, não escolheu a forma que você viesse a esse mundo, não escolheu a família que você tem agora. Eu não estou falando mal da sua família, eu estou falando, na verdade, para você ser muito grato. Eu fui órfão de um pai presente. Eu
quando foi me acertar com meu pai, eu falei: pai, eu não poderia ter nascido de um pai melhor do que o Senhor. Muito obrigado por ser meu pai. E me perdoe porque eu guardei mágoa por muitos anos do Senhor. Alex, mas não foi ele que foi um ausente, mesmo sendo presente? Foi. Mas Cristo foi apresentado a mim primeiro. Eu escolhi fazer diferente. E você pode escolher fazer diferente também. Não importa o que aconteceu até aqui, o que importa é o que daqui para diante você pode escolher fazer. Então eu quero que você, se o teu pai e tua mãe estão aqui, se você é solteiro, né? Óbvio. Se você já é casado, você é o pai e a mãe. Ou de repente, se o teu pai, eu gostaria que você fosse até eles. E era aqui que eu travei de não fazer isso de manhã. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que os pais não estão aqui, ou que não estão com os maridos na igreja, ou ainda não têm. Mas Deus, Ele fez, lembra? 2 formas de família. Se o seu pai e sua mãe não estão aí, tem uma família perto de você, que é uma referência de família. E você pode ser do seu lugar, porque nós vamos orar em família hoje. Alex, mas eu não conheço ninguém. Vem aqui, minha esposa e minha filha. Sai do seu lugar. Se você não tem alguém para orar junto com você nesse momento que nós vamos encerrar esse culto, você pode vir aqui, não tem problema nenhum. Você pode procurar também pessoas que estão espalhadas, Du e Dani, referências também. Pode vir pertinho. Nós vamos orar em família, nós vamos abraçar uns aos outros. Vem aqui, seu Luiz. Deus te trouxe esse lugar, porque a Bíblia tem uma promessa e Deus está cumprindo a promessa, que é: Deus faz o órfão habitar em família. Abrace alguém, querido, não fique solto nos seus braços. Nós não precisamos perder para valorizar, queridos. Alex, mas eu perdi, o que eu faço? O Renan e a Ariane nos deram uma lição. Deus restaura. Alex, a restauração é impossível, então Deus vai fazer de novo. Mas não há nada impossível para um Deus que estabeleceu famílias. Nada é impossível para aquele que chamou a gente para viver em família. Não existe nada impossível para aquele que escreveu tudo mesmo antes da gente nascer. Tudo já está escrito no livro diante dele. E eu quero declarar sobre a sua família, a sua vida. Porque o seu lar é um lugar, queridos. Não aquelas paredes, mas o laço que une vocês. E ainda que nós aqui não temos laços sanguíneos, nós temos o sangue de Cristo que nos une, que nos torna família. Em nome de Jesus, Deus dará a oportunidade a você de estabelecer uma família, de construir uma família, de formar um lugar onde será um lugar seguro, um lugar onde pessoas conseguirão conhecer a Cristo, um lugar onde pessoas se sentirão em casa, se sentirão em família. Deus vai estabelecer esse lugar, porque é a partir desse lugar que Deus vai começar a fazer milagres na vizinhança, vai agir com o sobrenatural na rua onde você está. É a partir da sua casa, querido, que essa unção, que esse fogo, que essa chama invada todos os seus familiares. Eu quero declarar também em nome de Jesus que aqueles que ainda não se converteram virão, se converterão, se entregarão ao Senhor, e você poderá dizer com muita alegria no seu coração que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e todos aqueles que estão ao meu redor serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que custou, a minha família custou o sangue de Jesus, então ela tem um valor imensurável para mim. Enquanto nós vamos orar, vai tocar uma canção. Comece a declarar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Se eles não estão aqui, faz uma oração Wi-Fi, querido. Deus alcança eles. Na minha vida só tem um Senhor.